Provérbios capítulo 29, verso 2. Quando os justos se multiplicam, o povo se alegra. Quando o ímpio domina, então o povo lamenta. Quando os justos governam, o povo se alegra, porque ele sabe que a lei vai ser obedecida e vai ser respeitada. Quando os perversos dominam, o povo geme, suspira, desfalece. E às vezes, a opressão é tão grande que esse lamento vira uma murmuração, vira uma queixa. 3. Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. O homem que ama a sabedoria alegra o seu pai, e o que anda, que é companheiro das prostitutas, desperdiça os seus bens, porque ele precisa pagar para ter essa companhia, esse serviço. Então ele vai dilapidando o patrimônio, vai desperdiçando os seus bens, a sua riqueza. 5. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. O bajulador arma uma rede, um laço, uma armadilha. Ele quer prender o próximo com os seus elogios, com a sua bajulação. E é interessante que fala nos pés. E os pés, os passos, dependendo da tua tradução, indica o teu caminho, para onde tu vai, o que tu tá fazendo. Então, existem pessoas que são viciadas, são dependentes da opinião dos outros, dos elogios, da aprovação alheia. Então, o bajulador tem essas pessoas amarradas, presas aos seus pés. É uma amarra, um laço, uma prisão, uma corrente. Não devemos ser reféns da opinião, da avaliação, da aprovação dos outros. 8. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos. Os zombadores, os escarnecedores, os debochados, os irreverentes, eles fazem um alvoroço, uma confusão, uma perturbação, é um barulho, é uma coisa assim que deixa a gente zonzo. Eu falo por experiência própria. Mas o sábio, aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela acalma os ânimos, ela pacifica, ela apazigua, ela traz aquela equalização, sabe? Aquele equilíbrio, aquela harmonia. Isso é a própria presença de Deus naquele lugar, naquela casa, naquele trabalho, naquela reunião. Onde o sábio está a presença de Deus, porque o Espírito Santo é o espírito de sabedoria. 9. Se o sábio discute com um insensato, quer este se enfureça, quer se ria, não haverá descanso. Eu resumiria da seguinte forma: o sábio perde o seu tempo discutindo com o insensato. Tipo, não lança tuas santas pérolas aos porcos, porque os porcos vão dilacerar, vão estraçalhar, vão despedaçar. Então não interessa se ele tá irado, né? Se ele tá furioso ou se ele tá rindo, debochando de ti. É perda de tempo. 10.
Os homens sanguinários odeiam o íntegro, mas os retos procuram o seu bem. Os sanguinários odeiam o íntegro. Por quê? Porque eles veem exatamente o que eles não são. Os justos são a antítese do sanguinário, do injusto, do ímpio. E o ímpio quer tirar a vida do justo, quer prejudicar o justo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E se eles puderem, eles vão fazer exatamente isso: roubar, matar e destruir. Fazer o mal contra o justo. Mas os retos procuram o seu bem. A gente não quer se vingar de ninguém, a gente não quer puxar o tapete de ninguém, a gente não quer o lugar de ninguém, a gente não quer o mal de ninguém, porque nós temos a nossa identidade em Cristo, o nosso propósito em Cristo, e nós não precisamos de nada que o outro tem, nada que o próximo tenha. Nós sabemos que a nossa porção é o Senhor, a nossa prosperidade, a nossa felicidade, a nossa bênção está em Deus. E nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada nem ninguém. Então a gente não precisa ficar querendo lugar de ninguém, porque a gente tem um lugar em Cristo. A nossa vida está escondida em Cristo. 12. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. Como que eu resumo esse? Maçã podre. Tu tem uma cesta, uma caixa com maçãs. Se tu não tirar aquela maçã podre, daqui a pouco tu vai ter 2 maçãs podres, 3 maçãs podres. E se tu não vigiar, tu vai perder a caixa inteira de maçã. Então, um governador, um governante, um líder, ele não pode dar ouvidos aos mentirosos, dar voz aos mentirosos, dar espaço, destaque aos mentirosos. Ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, todos os seus servos, os seus súditos, os seus subordinados vão se corromper, se tornarão tão perversos e tão mentirosos contra aqueles que ficam falando. Porque a Bíblia fala, o fermento leveda toda a massa. Então, o que tu tem que fazer? Tu não pode dar ibope, audiência para os mentirosos. Tu não pode sequer ouvir, perder o teu tempo ouvindo as mentiras, porque isso vai influenciar. E se tu valoriza os mentirosos, outros mentirosos surgirão. É um efeito dominó, é um efeito cascata, é uma reação em cadeia. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que exterminar, expulsar, isolar os mentirosos. Porque se tu deixa a mentira, ela se alastra. É uma praga, é uma peste, é algo que destrói. O texto é bem claro. Se um governador dá atenção a palavras mentirosas, todos os seus servos virão a ser perversos. 13. O pobre e o seu opressor têm algo em comum. É o Senhor quem dá luz aos olhos de ambos. Quem permite a visão é Deus. Quem dá a vida é Deus. Seja para o pobre, seja para o opressor do pobre. Se Deus quiser, o pobre deixa de ser pobre. Se Deus quiser, o opressor é punido. Tudo depende da soberania e da santa vontade de Deus. Mesmo quando tu vê o justo e o injusto, o sábio e o tolo, saiba que Deus criou todos os seres humanos. E é Deus que sustenta, que dá vida, que dá o fôlego para cada um deles. Por mais que a gente não concorde ou não entenda, mas é Deus que sustenta
todos os seres vivos, principalmente os seres humanos. 14. O rei que julga os pobres segundo a verdade firmará o seu trono para sempre. O rei que julga os pobres com justiça firmará o seu trono para sempre. Durará para sempre a sua coroa. Por quê? Porque um dos motivos pelo qual Deus levanta autoridades é para fazer justiça, é para dar voz e vez aos necessitados, aqueles que não têm condições, que não têm seus direitos respeitados, que sofrem. A missão principal de um governante, de um líder, é proteger, abençoar, socorrer os pobres. Então, quando um rei tem isso como missão, como propósito, ele vai ser honrado pelo próprio Deus. E aí ele vai permanecer no poder. 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Quando os perversos estão no poder, o pecado se multiplica. Por questões óbvias. Os perversos não obedecem a Deus, não temem a Deus, não seguem as leis, não cumprem as leis. Então, o pecado se multiplica. Mas os justos têm que ter calma, porque os justos verão a queda dos perversos. Os justos verão a ruína dos perversos. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Tu vai procurar o lugar dele, mas tu não vai achar. Porque há um tempo para todas as coisas. E sim, nós já vimos aqui, há tempo para o justo governar e há tempo para o perverso. Deus levanta um e derruba outro. É Deus que estabelece e remove reis. Nunca esqueça disso. Deus é soberano, altíssimo. Nada foge ao seu controle e nada foge à sua vontade. Então, há tempo para todas as coisas. 17. Corrija o seu filho e você terá descanso. Ele será um prazer para a sua alma. Isso aqui é a mais pura verdade. Se tu disciplinar, corrigir, educar, instruir o teu filho, ele vai te dar paz. Sabe qual vai ser a tua recompensa? Paz, descanso, alegria, delícias para tua alma. Se tu fizer a tua parte, como pai, como mãe, tu vai colher os frutos. Tu tem que semear as boas sementes, sempre com exemplo. Semear as boas sementes não se limita a falar, não é blá, blá, blá. Porque as palavras são importantes quando elas vêm acompanhadas de exemplo, de comportamento, de conduta. Agora, se tu fala uma coisa e tu faz outra, o que tu fala perde o valor, porque as tuas ações falam mais alto do que as tuas palavras. Então aqui tá deixando bem claro que tu tem que corrigir, educar, disciplinar, ensinar, instruir, fazer o teu papel de pai e de mãe, porque corrija o teu filho. E aí depois, ele, com a educação que tu deu para ele, com os princípios que tu inculcou nele, ele vai te dar alegria e descanso. Muita satisfação. A gente viu também, a maior alegria de um pai, a maior alegria de uma mãe é ter um filho sábio, obediente, temente a Deus. 19. O servo não se emendará com palavras, porque
mesmo que entenda, não obedecerá. Aqui tu tem que pensar no contexto, né? O servo não obedecia de pronto. Ele precisava de um incentivo, de algo mais para obedecer. Não bastava falar, não bastavam palavras, tá? Então, tá dizendo que quando não se emendará. Quer dizer o quê? O que tu precisa de emenda? É que deu alguma coisa errada. Significa que ele cometeu um erro, ele não fez o que o chefe, o patrão, no caso, o senhor tinha dito. Então, ele está deixando claro que para obedecer, para ele se emendar, ele vai precisar de um corretivo, né? De algo mais do que apenas palavras. 21. Se de novo o contexto de escravo, de servo, de empregado. Se alguém mimar o escravo desde a infância, por fim ele vai querer ser filho. Isso é muito sério. Hoje em dia se fala de direitos, direitos e direitos, mas quem já experimentou, já passou por isso, de tu querer tratar o servo, o empregado, com muitas concessões, regalias, permissões, a pessoa vai tomando conta, ele vai ficando mimado, com balda, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. E ele vai começar a se tornar rebelde, reativo, opinativo. Quando tu perceber, ele já não é mais teu servo, escravo, empregado, funcionário, secretário, sei lá. Ele quer ser teu filho e ele quer ter as prerrogativas de filho. E nós vemos nos dias de hoje pessoas que exigem danos morais, danos psicológicos, entram alguns processos, às vezes ganham, às vezes perdem, mas por trás está isso. Tu deu tanto, tu exagerou, e a pessoa começou a achar que aquilo tudo ela merecia, que aquilo era direito dela, quando na verdade tu estava estendendo uma amizade, uma simpatia, uma intimidade, uma comunhão. Então, o que a palavra está nos advertindo, nos aconselhando? Que se tu começar a mimar desde a infância, desde pequeno, dando todo esse espaço, ele vai querer ser filho. E como filho, ele vai ter direitos. Então, tem que pensar bem. Se é teu empregado, se é alguém que trabalha para ti, tu tem que botar todos os pingos nos is, deixar tudo bem claro para que tu não tenha surpresas e surpresas desagradáveis no futuro. Porque tu gera uma expectativa na pessoa e a pessoa não aceita quando essa expectativa é frustrada. Pensa nisso, hein? Eu já vi tantas coisas assim. 22. A pessoa colérica provoca discórdias e quem facilmente fica irado multiplica as transgressões. A gente já falou muito sobre a ira, que não é sábio, que a ira se abriga no coração dos tolos. A pessoa irada, ela provoca muitos conflitos, contendas. E o furioso, a pessoa que está descontrolada, desequilibrada, fora de si, ela multiplica as transgressões. Por quê? Porque ela começa a cometer um pecado atrás do outro. Tem um vídeo no canal muito importante sobre a ira, porque todos nós, num momento ou outro, nos iramos. Mas o que advém da ira passa a ser pecado. Nós não devemos ignorar que uma pessoa colérica, furiosa, descontrolada, por causa da ira, vai pecar. Não devemos esquecer disso. Muitas tragédias, muitos problemas graves acontecem a partir da ira, das transgressões e dos pecados decorrentes da ira. 24.
Quem tem parte com um ladrão odeia a própria alma. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. O que acontece? Se tu tem culpa no cartório, tu fica, como dizia uma diretora que eu tinha, pianinho, tu fica quietinho, tu fica bonitinho, porque se tu abrir a tua boca vai sobrar pra ti. É isso que o texto está dizendo. Quem é cúmplice do ladrão, quem sabe, quem participou, quem recebeu alguma coisa, não fala nada. Fica caladinho, ó. Mesmo ouvindo a maldição, permanece calado. Ele prefere ficar quieto porque ele tem culpa no cartório. 25. Quem tem medo dos outros cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Essa é a nossa vida, essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Temer a Deus, obedecer a Deus e não aos homens. Porque homens, as pessoas, nós devemos temer a Deus e não confiar em nós mesmos ou em qualquer outra pessoa. Porque quem teme a Deus é obediente a Deus. E quem teme as pessoas tem medo, tem preocupações, tem angústias. E essa pessoa vive com o coração na mão. A vida dela tá com aquela pessoa. Então aquela pessoa, se a pessoa tá de bem, tu tá de bem. Se a pessoa tá de mal, tu tá apavorado. Porque tu botou as tuas fichas, tu confiou, tu investiu naquela pessoa, naquele relacionamento. E isso não é bom. Seja o relacionamento que for, seja a pessoa que for. Tu tem que confiar em Deus, porque é de Deus que vem o nosso livramento. É de Deus que vem a nossa segurança. O que confia no Senhor estará seguro. 26. Muitos buscam o favor daquele que governa, mas a justiça do Senhor vem para todos. Depender dos governos ou de quem está no poder é uma ilusão, porque acabei de falar, quem estabelece e quem remove os reis é Deus. Então não confia que ele vai te proteger, te livrar, abrir um caminho, fazer qualquer coisa, porque a justiça vem de Deus. E nós devemos pedir a Deus para que Deus mova a mão desse ou daquele a nosso favor. Sim, nós podemos pedir isso para Deus, mas nós não podemos confiar nas pessoas, porque depender dos governos é uma ilusão, é uma tolice, porque é Deus que manda, Deus que ordena, Deus que é o soberano. Ninguém na terra, olha o que eu vou te falar, ninguém na terra tem autoridade se do céu essa autoridade não vier. Essa pessoa só está viva porque o fôlego de Deus está nos seus pulmões. Nós somos um sopro. Inclusive a pessoa mais poderosa que tu conhece. Todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus para estarmos vivos. Inclusive um governante ou alguém muito poderoso. Então não dependa de ninguém, mas dependa de Deus única e exclusivamente. Confia em Deus, leva a tua causa para Deus, porque Ele pode resolver. A justiça do Senhor vem para todos, tanto para nós quanto para o governante poderoso. 27. Para os justos, a pessoa iníqua é abominação, e o reto em seu caminho é abominação ao ímpio. O justo despreza, olha bem, o justo despreza o injusto, e o perverso despreza o ímpio. O que quer dizer? Chumbo trocado, né? A recíproca é verdadeira. Porque se tu é justo, tu abomina a injustiça. E se tu é perverso, tu detesta quem é santo, quem é puro. São coisas que não se comunicam. A Bíblia diz: não há comunhão entre luz e trevas. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. A amizade com Deus é inimizade contra o mundo. Não tem como bem e mal.
Ou tu é santo, ou tu é sujo. Ou tu te santifica, ou tu te suja.